Essa classe de palavras de que vamos tratar agora tem um nome quase que autoexplicativo, já que o numeral quantifica, e aqui a gente já tem a definição, ou ordena, com um detalhe importante que é com exatidão o substantivo. Bom, a ideia de exatidão aqui é fundamental porque os numerais não são os únicos vocábulos que podem quantificar o substantivo. Não é? Palavras como muitos, vários, também indicam quantidade, porém quantidade exata é uma peculiaridade dessa classe, por, claro, fazer referência aos números. Né? E ao dizer aqui que o numeral quantifica, nós pensamos tanto naqueles numerais conhecidos como cardinais, que seriam um, 2, 3 e por aí vai. Esses são os cardinais. Os numerais multiplicativos, e aqui uma palavra como dobro, triplo, podem ser exemplo. E os numerais fracionários, de que palavras como meio, terço, também são exemplos. E aqui, quando dizemos que o numeral ordena o substantivo com exatidão, pensamos naqueles que são conhecidos como ordinais. E aqui seriam palavras como primeiro, segundo e por aí segue. Ou seja, pensando em subdividir os numerais, nós temos aqui esses tipos, né, de numerais: os cardinais, os multiplicativos, os fracionários e os ordinais. O mais importante, porém, é identificar como esse efeito de exatidão é importante para nos textos construir a ideia de credibilidade, aumentar o peso argumentativo e, claro, isso tudo baseado na precisão com que determinado dado, com que determinada informação é transmitida. Para analisar isso, eu te convido a ler o fragmento de uma notícia publicada, como se vê ali na indicação, pela EBC Agência Brasil com o título Cultura machista está impregnada na sociedade brasileira, diz socióloga. A revelação de que a maioria dos brasileiros concorda que o comportamento da mulher pode motivar o estupro comprova que a cultura machista está impregnada nos homens e nas mulheres da sociedade brasileira, segundo a socióloga Nina Madsen, integrante do Colegiado de Gestão do Centro Feministas de Estudos e Assessoria, CFEMIA. Bom, como você observa aqui, maioria indica a quantidade, quando se afirma que a maioria dos brasileiros concorda. Mas essa palavra não é um exemplo de numeral, já que essa quantidade não é a quantidade exata. Fora isso, afirmar que a maioria dos brasileiros concorda com uma ideia tão questionável, uma ideia tão reprovável, não é? Também é algo que carece de precisão. Como transformar em argumento viável essa ideia de que a cultura machista está impregnada nos homens e nas mulheres da sociedade brasileira, usando quantidades para isso? O caminho seria fazer uso de numerais. Tendo a pesquisa à mão e conseguindo mostrar com dados mais convincentes que a maioria dos brasileiros pensa dessa maneira, se defende essa tese de que a cultura machista está de fato impregnada no nosso universo. Bom, a sequência do texto fazia exatamente isso. Aqui se diz que a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) mostrou que 58,5% dos entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente com a frase: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros.
Se a afirmação de que a maioria das pessoas pensa dessa ou daquela maneira soa vaga, imprecisa, até um pouco subjetiva, a informação de que 58,5% delas pensam de tal modo tem um efeito muito mais convincente pela objetividade que o numeral transmite. Então, o efeito de precisão, o efeito de exatidão, o efeito de objetividade que os numerais promovem em um texto contribuem para se aumentar o peso argumentativo dos dados apresentados na defesa de uma tese. É uma importante função que o numeral desempenha na construção do significado.